E aqui nós temos um superchat do Célio, que ele gostaria que vocês falassem sobre o Valdo Vieira. Célio É, Adreto. eu vi o Wagner, acho que viu também, né? Eu Sim. tive a experiência que eu tive melhor com o Valdo, inclusive o Valdo, em termos de estudo e dedicação ao assunto, com certeza é o pesquisador no planeta que mais escreveu sobre o assunto e foi a fundo de forma incrível, né? Inclusive montando um projeto, a gente deixou de falar dele aqui no comecinho, mas o Valdo foi assim, Wagner. Eu tive num local e tinha ele estava no meio de um terreno bem grande, esse terreno vazio, com uma casa construída já no meio, arrumadinha, uma prancha grande, uma mesa assim, tipo de projetos, e eu despertei a consciência nesse local. Ele começou a me mostrar essa planta, falando que estava, assim como ele provavelmente fez ali no CAEC, ali em Foz e tal, ele estava planejando a construção de um lugar assim, já estava em andamento o processo. Então, quando ele me viu como projetor, ele tentou me segurar ao máximo ali, como se fosse quase que um repórter, a sensação que eu tive, né? Então, ele me mostrou esse lugar, a prancheta de todo o projeto, e fomos fora. Ele falou que aqui vai ser não sei o que, explicou. Nós fomos depois um lugar atrás, por fora desse terreno, onde tinha o pessoal já trabalhando, e eu fiquei bem curioso sobre como o pessoal estava trabalhando naquilo, porque não eram como se fosse o que a gente imaginaria pedreiros, eram pessoas bem especializadas em coisa. E aí eu falava, Valdo, eu tenho que voltar para lembrar do assunto. Ele, espera. Aí ele falava. Valdo, eu não vou me lembrar disso tudo. Ele segurava meu braço e falava, espera. E continuava falando um monte de coisa para mim, até que chega uma hora que eu mesmo decidi voltar, voltei, consegui trazer essa rememoração toda. E assim, eu sempre quis ver o que o pessoal tinha visto, se alguém mais viu ou sabe de alguma coisa que ele está fazendo lá, provavelmente sim, né? De alguma ideia em relação a esse tipo de local. Mas o Wagner também teve algumas experiências com ele, inclusive quando ele estava encarnado também, né, Wagner? Sim. O Valdo, eu vi ele, Samuel, algumas vezes, né? Numa das vezes, o Valdo chegou perto de mim, eu estava projetado, tinha um grupo de espíritos assim em volta, era um trabalho de assistência, e o Valdo chegou e quis conversar comigo mentalmente, né? Eu trabalhei com o Valdo durante 10 anos, na década de 80, né? A gente era muito amigo, nunca discuti com o Valdo nem nada, a gente sempre teve uma amizade muito boa, mas quando eu me desliguei do Instituto Internacional de Projeciologia, lá no Rio de Janeiro, e quis vir aqui para São Paulo, o Valdo ficou meio chateado comigo, Saulo. O Valdo, inclusive, falou em público que ele não dava um ano para eu voltar com o rabo entre as pernas para o Rio. Eu estou há 30 anos de São Paulo, né? Verdade. E ele falava que São Paulo era muito poluído e tal, tentou demover de eu vim. Então, eu depois não vi mais o Valdo, eu vim aqui para São Paulo, estou há anos aqui, e aí, depois que ele desencarnou uns meses, ele apareceu para mim, e a gente tinha um hábito, quando eu trabalhava junto com ele, de trocar energia um com o outro, fazer vibrações juntos, né? Então, às vezes, o Valdo, por exemplo, colocava a mão dele na minha testa e passava energia. E às vezes eu colocava a mão e fazia um círculo fechado, né? O Valdo falou assim para mim, nós podemos fazer como nós fazíamos antes, me perguntando se eu gostaria de fazer essa prática de energia de novo. Ele foi, eu permiti, ele colocou a mão aqui, eu coloquei na testa dele, foi feita um vai e vem, um estado vibracional em dupla, coisa que teóricos que falam do tema jamais vão experimentar isso, esse estado vibracional nós dois projetados, e aí eu vi que ele estava bem, né? E aí ele conversou coisas comigo a nível pessoal, né? O Valdo, depois que eu saí, ficou aquela história do pessoal dele, não dele. O cara está desviado da programação. Esse tipo de babaquice, né, Sal? Que fanáticos normalmente fazem. E o Valdo praticamente não sabia o que eu estava fazendo, perdeu o contato, né? E ali ele estava retomando o contato, ele gostava muito de mim, né? E falou coisas pessoais para mim, que ele gostaria que eu tivesse continuado o trabalho com ele e tal, mas a maneira de pensar foi ficando muito diferente, né? Depois eu vi algumas outras vezes, eu vi o Valdo dando assistência num hospital junto com um grupo de mentores. Eu estava projetado num lugar em cima e vi ele entrar, ele não me viu nem os mentores, eu fui levado para ver que ele estava trabalhando com assistência espiritual do lado de lá, não estava procurando mental soma nenhum, ele estava ajudando os outros, como ele ajudou muita gente. Então o Valdo foi o maior pesquisador que eu conheci, que o Saulo conhecia, o cara que mais abriu espaço aqui no Brasil no estudo da projeção astral. Eu aprendi muita coisa com o Valdo, só que eu tinha a minha maneira de ser, o Valdo tinha dele, o Saulo
tem a dele, e a gente que tem experiência própria vai se guiar pela própria experiência. E o meu caminho é mais espiritualista. O Valdo queria uma abordagem mais técnica, mais conscienciológica. E a minha pegada era outra, e continua sendo outra. E eu estou feliz com ela até hoje, né? Eu gosto de música, gosto de futebol, o Saulo também. O jeito é diferente. Agora, o trabalho do Valdo nos livros Projeções da Consciência e o Projeciologia é espetacular. Eu aconselho todo mundo a pesquisar, principalmente as edições originais. Exatamente isso que eu ia falar. Não tem a nomenclatura que ele colocou. Está aqui na minha mão. Né? Bota aqui, Samuel. Eu edições quero falar originais. disso. Esse livro é maravilhoso. Essa é a edição 1, eu tenho ela, tá? Eu tenho a edição 1 desse, a do Projeções da Consciência. Na verdade, eu só consigo ler esse. Eu vou falar, o Valdo é incrível aqui. A parte complexa, eu vou ser bem sincero, eu não gosto. Apesar de ter sido do IPC por muito tempo, inclusive inversão existencial. Aqui nesse livro, está aqui, inclusive, dedicatório ao Wagner Borges, ao Wagner Alegretti, a Chico Xavier. Aqui está o Wagner Borges, se você ler. Ao Chico Xavier também, e outras, a própria esposa dele também está aqui. Coisas que depois foram retiradas do livro. Assim, eu sou bem claro. Para mim é o melhor, no sentido geral, quando eu estou aqui, como pesquisador, infalível. Muito assim, bom. Pois é daí eu acho que o Wagner... Eu acho que nessa época aqui ainda era legal, Wagner, quando você fala assim, no sentido da leveza, né? A parte de bibliografia do livro, boa parte fui eu que fiz, e eu vi os originais do livro. O Valdo me contava cada capítulo que ele fazia. O trabalho do Valdo, assim, para a gente que gosta de projeção, é até o Projeciologia, porque depois a preocupação dele era mais com conscienciologia, nomenclatura, e o pessoal todo teoricão que foi estudar com o Valdo, muito preocupado com nomenclatura e teoria, e pouca gente fazendo projeção. Dá para você ver claramente quando alguém vibra com isso, faz isso, você vê o brilho no olhar, vê o amor que a pessoa tem, a maneira como ela passa aquilo. Não é teoria de ficar lendo o trabalho de um e depois ficar dando aula repetindo a parte técnica. Tem gente boa, mas o trabalho do Valdo de Saídas do Corpo é até 1986, o livro Projeciologia maravilhoso e o Projeções da Consciência. E eu não contei mais, Saulo, sobre essas visões que eu tive do Valdo Vieira, porque você sabe, o pessoal dele que ficou, um monte de gente é muito fanático por ele. Você fala, o pessoal acha que você está inventando, né? E, você vai falar de saída do corpo e vai achar que alguém está inventando, alguém que sai do corpo também, só porque tem a maneira diferente de fazer. Aí, por isso que eu evito de falar hoje em algumas pessoas, quando eu vejo, por causa das pessoas que ficam aqui embaixo e que acham que a pessoa é dela, só elas podem ver. O trabalho do Valdo, até essa época aí, para projeção astral, era excepcional. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.